Alexandre vai te chamar? Caraca. Não. Isso que eu tô vendo. Beto, quando tá com fone de ouvido, por onde entra o som? Microfone. O seu, que vai estar falando lá. Se eu falar aqui, não aparece lá? Parece. Parece? Parece. Boa noite, gente. Estamos esperando o Alexandre da Tia Galug chegar para entrar na live aqui e a gente começar. Deixa eu ver se... Não preciso enviar a solicitação agora, né? Eu não envio solicitação. Não. Mas não é ele que te chamou. Foi? Outra vez ele que te chamou. Eu sei, mas a gente combinou que eu queria chamar dessa vez. Tá esperando ele entrar na live. É ele que vai pedir solicitação pra você. É isso? Deu o Alexandre, tá meio atrasado. Fala, o Ronaldo, do Mais da Marca tá aqui. Quem mais? O Décio. O Décio é sócio da Brabus Beer. Ah, é. O Alexandre chegou. Vamos esperar ele conectar aí agora. Já mandei a solicitação. Boa noite. Fala, Beto, beleza? Fala. Ué, não tô... Não tá com frio aí não, cara? Não tá me ouvindo? Não. Peraí. Pega a caixinha do meu depois. Eu não tô te ouvindo. Vamos tentar de novo aqui. Você tá me vendo, pelo menos? Você me Tô vê? te vendo. Peraí, só um minutinho. Vamos probleminha técnica. E agora? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, peraí. Vamos lá. E agora? Tá? E agora? Agora tá. Tá normal. Não, mas tá saindo aqui, peraí. Bom, vamos desse jeito aqui, vai. Vamos embora. E aí? Vamos desse jeito. Vamos Acho desse jeito. que eu vou pegar uma Brabus. Eu vou ter que tomar uma, né? Ah, é? Ah, É duro de você falar vai... de cerveja sem cerveja, né? Deixa eu pegar lá, peraí. Tá bom. Boa noite, pessoal que está entrando. O Alexandre foi buscar uma cerveja para a gente começar nosso papo, porque conversar
não dá muito certo, né? Aí, chegou. Ó, vamos lá, saúde, hein? Olha lá, ele pegou uma cerveja boa, hein? Peguei uma Bravos. Essa é boa. Bom, Saúde. gente, boa noite. Saúde. Enquanto vai chegando mais gente aí, eu e o Alexandre, nós estamos na nossa segunda live. Hoje nós vamos falar sobre maltes e lúpulos, tá? A gente, sem intenção nenhuma de dar aula aqui, a gente vai só falar o básico, né? Para o pessoal que é mais leigo no assunto, entender um pouquinho como é que é feita a cerveja e do que se trata esses dois ingredientes tão importantes para a cerveja. Certo, Alexandre? 2 de 4, né? Os 2 de 4. Os dois bem importantes, né? Não que os outros dois não sejam, não que a água e a levedura não sejam importantes, né? Afinal de contas, quem faz a cerveja é a levedura, né? Exatamente. Você não pode ela de jeito nenhum. Pois é. A gente só prepara o alimento dela, não é isso? Isso. Bom, nós temos 2 tipos, assim, básicos de malte, né? São os maltes bases, que a gente chama, e os maltes especiais. Eu sei que o Alexandre não concorda muito comigo, ele falou que existem 2 tipos de malte, o de 2 fileiras ou de 4, é isso, Alexandre? Vamos lá. Existe uma variedade imensa de maltes, mas só existem 2 tipos de cevada. Certo. Existe a cevada de 2 fileiras europeias, proveniente do continente europeu. Essa cevada ela é rica em açúcares e pobre em proteínas. E tem a cevada de 6 fileiras, que é proveniente do continente americano, que ela é rica em proteínas e pobre em carboidratos. Essa é a grande diferença da cevada. Então vamos lá, se eu falei errado, eu vou me corrigir nesse momento. Vamos lá. Aí nós temos, dentre essas cevadas, tem o processo de malteação, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, da cevada, porque você pode ter malte de cevada, pode ter malte de trigo, pode ter malte de centeio, né? Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente ressaltar qual que é a principal função dos cereais na cerveja, né? Vamos falar em cereal. Falar em cereal. Então, quais são as principais funções, Beto? Vamos lá, você lembra de alguma? O cereal, a principal função dele é você pegar o amido desse cereal, transformar em açúcares fermentáveis, que é o que vai gerar o nosso álcool lá na frente, que as leveduras vão transformar em álcool, e um pouco da proteína também, que vai interferir no sabor. Mas o principal, o que interessa para a gente, assim, o mais interessante dos cereais é o amido, que nós vamos transformar em açúcares. Tem mais 3 características que são importantíssimas dos cereais. O cereal, ele provê para a cerveja a cor, né? A cor dos grãos vai afetar diretamente a cor da cerveja. O sabor da cerveja, ele é proveniente principalmente do malte de cevada. O açúcar, como você falou, no caso a maltose, né? As proteínas que ajudam a formar e reter a espuma da cerveja, ela trabalha no corpo da cerveja. E as dextrinas, que ajudam a criar a sensação na boca de uma cerveja. Essas são as 5 principais funções dos cereais na cerveja. Agora vamos falar de malte, né? Os cereais eles podem ser maltados ou não maltados. O que significa quando o cereal ele é maltado? Quando o cereal é maltado, o processo de maltagem, que é o processo de você fazer o cozimento do malte, é ele que dá as infinitas variedades de malte que você falou. Está no tempo de cozimento e na temperatura de cozimento. Quanto mais tempo ele ficar no processo de maltagem, mais escuro vai ser o malte. Quanto menos tempo, mais claro vai ser
o malte de cevada. Os maltes base que o Beto estava falando são o Pale Ale, Pilsner e Lager. São os principais maltes bases que a gente usa para fazer cerveja. Geralmente são os maltes claros, eles têm pouco tempo de maltagem e a função da maltagem é justamente quebrar o amido em açúcares. Esses açúcares são chamados de amilose e amilopectina. E existem os maltes especiais, que são os maltes que ficam mais tempo na maltagem. Que eu acredito que você deva ter usado algum aqui, né, Beto? Cada cor dessa cerveja. Então, para chegar nessa cor da cerveja, eu usei o Cara Red, que o nome já diz, ele dá um tom mais avermelhado para a cerveja. Mas isso, não é geralmente, se você... Uma coisa que é interessante, quando eu faço as confrarias presenciais, é que eu ofereço malte para o pessoal comer o malte. E aí você começa a notar as diferenças dos açúcares entre um e outro malte. Né? Quanto mais tempo ele fica na maltagem, mais complexos se formam os açúcares, mais difícil das enzimas quebrarem ele na sacarificação e mais tendência a doce, a dulçor do malte tem na cerveja, né? Até que você passa do ponto de chegar nos maltes mais escuros, como o café, chocolate, o black, você já não tem nem essa característica. Você tem o amargor proveniente realmente do caramelo queimado, né? Só para dar um exemplo para o pessoal aí, para vocês terem ideia, esses maltes mais tostados, que é o chocolate, numa receita numa receita que eu faço aqui de 40 litros, que eu uso 10 quilos ou 11 quilos de malte base, para escurecer a cerveja, ela ficar preta mesmo, que nem uma stout, eu uso meio quilo de malte chocolate, por exemplo. Ele já dá aquela característica bem escura para a cerveja. Ele já transforma a cerveja numa cerveja preta mesmo, né? Só para vocês terem uma ideia de como que esse malte tostado ele influencia diretamente na cor, né? De 11 quilos, eu preciso só de meio quilo para deixar a cerveja escura. Os outros cereais que a gente consegue fazer maltagem para utilizar em cerveja são o trigo, o centeio e a aveia. E o trigo, todo mundo conhece o trigo maltado na cerveja Weiss. Na cerveja Weiss, o trigo que vai na cerveja Weiss é um trigo maltado. Enquanto que numa Witbier é o trigo não maltado. Mas na Witbier não é usado só o trigo, né? O trigo... Existem Weissbiers que só é trigo, é malte de trigo puro, né? Não vai malte de cevada. E enquanto na Witbier não, né? Na Witbier você pode misturar com malte Pale Ale ou qualquer outro malte aí. A Witbier geralmente é misturado. Os outros cereais, os outros fermentáveis não maltados que podem ir na cerveja são arroz, milho, aveia, sorgo, quinoa. Então tem uma série de outros cereais que você pode utilizar aí na cerveja como cereais não maltados. Sim, e desses cereais não maltados, o mais comum que o pessoal usa aqui no Brasil, os famosos cereais não maltados, são arroz e milho, né? Falhou, Beto. Oi? Falhou a pergunta. Os cereais não maltados? Não, dos cereais não maltados, que você mencionou aí. O que é mais usado aqui na cervejaria brasileira, arroz e milho, né? Arroz e milho, principalmente o arroz, né? Muito arroz. O arroz O arroz é muito usado aqui. E na América do Norte, o milho é muito usado. Na América do Norte, o pessoal usa bastante milho. A gente fez uma brincadeira na outra live aqui que o saquê nada mais era que uma cerveja de arroz, né? Exatamente. E é verdade. Tem de maltagem. E tem maltagem. Uma outra curiosidade, assim, já que a gente está falando de malte, tá? O malte de cevada, ele é usado principalmente para fazer cerveja, mas ele é usado para fazer uma outra bebida bem conhecida dos brasileiros também, né? Que é uma bebida que é destilada, que nada mais é do que uma cerveja destilada, né? Que é o uísque, né? O uísque você prepara a cerveja,
Só que não, aí você não põe lúpulo, né? Você não vai lúpulo, vai só a cerveja pura, né? Sem o lúpulo, sem nada. Você faz a mostura. Isso, e a levedura é uma levedura que aguenta bastante um teor alcoólico bem alto na mostura, no líquido fermentável depois, no mosto fermentável. Uhum. É legal falar também para o pessoal entender que outros fermentáveis são admitidos na cerveja, né? Como açúcar mascavo, caramelo, mel, lactose, bordo, melado de cana, açúcar de palmeira, garapa, enfim, tem uma série de frutas, né? Frutas também se usa. Na fruticultura tem muita cerveja hoje, o pessoal está fazendo muita cerveja hoje que eles adicionam frutas que não necessariamente seja a fruit beer, né? Tem várias outras cervejas aí que são adicionadas às frutas, né? Isso. As sours, né? As sours obrigatoriamente vai uma fruta nela, né? Eu pelo menos nunca vi sour sem ter uma fruta adicionada, né? Não sei se você conhece alguma. Olha, cerveja azeda sem fruta, tem as Berliner Weiss, né? As Berliner Weiss se encontra sem fruta. O seu áudio deu uma travadinha aqui para mim. Repete aí. Eu falei que tem as Berliner Weiss. As Berliner Weiss, geralmente, às vezes você encontra sem frutas. Tem muita Berliner Weiss sem fruta, que é a base da Sour, né? Catarina Sour. Uhum. Bom, vamos lá. Voltando àquele negócio o assunto dos maltes base, né? Os dois mais usados, assim, largamente usados, são o Pilsen e o Pale Ale, né? O Pilsen é mais esse, ele tem um índice de sacarificação, que você falou, é mais baixo, né, do que o Pale Ale, né? E são mais usados, como o nome fala, são mais usados para cervejas Pilsen, cervejas Lager, né? Não que você não possa acrescentar um Pale Ale numa cerveja Lager, né, e vice-versa. Para você ter uma ideia, eu já ouvi falar até de... Você já viu essa cerveja, uma tal de IPA Lager, que é um contrassenso total, né, de uma coisa para outra, né? Essa eu nunca ouvi falar. Não, eu vou procurar no mercado, eu estou devendo, eu vou publicar aqui no Instagram. Existe uma cerveja no mercado que é uma IPA Lager, e ela é um contrassenso porque se é uma IPA, ela é uma Ale. A IPA é uma Indian Pale Ale. Então, se é Ale, não pode ser Lager. Né? Eu acho importante frisar para o pessoal que está assistindo a gente, que o que determina a família da cerveja não é o malte, tá? Você pode usar malte Pilsen 100% numa Pale Ale. O que determina a família da cerveja é a levedura. É a levedura. A levedura. O malte não determina, tanto que tem cervejas ales que levam malte Pilsen e vice-versa. Tem cervejas ales que não levam malte e tem lager que não leva Pilsen, né? A Viena Lager é uma, né? Que você pode fazer só com malte Viena, né? Você não precisa, não obrigatoriamente você precisa acrescentar o malte Pilsen. Você pode usar o malte Viena, você pode usar o Pale Ale de base e dar uma cor. Pode, assim, a mosturação, né, da cerveja, ela é bem, eu posso falar assim que ela é bem livre, né? Não existe uma receita de bolo, né? Vai do gosto do cervejeiro e ele vai brincando e vai testando. Se ficou boa a cerveja, ele encara aquela receita e ele não precisa seguir essa regrinha aí. Malte Pilsen para Lager, malte Ale para Ale, não existe nada disso, né? Acho que a única regra que você tem que seguir no mundo da cerveja é para fazer uma house beer com malte defumado, né? Essa é a única regra. Aliás, senão não funciona, né? Foi até bom que você lembrou, porque você falou que você dá malte para o pessoal provar, né? E esse malte defumado aí, se você pegar um pouquinho dele e abrir uma cerveja, você mata o É um torresminho, né? Ele tem um gosto que lembra bem o bacon, assim, alguma coisa assim, né? É um torresminho. É um torresminho, exatamente. E tem muito uísque que é feito com esse malte, tá? Com esse malte house, o
o malte defumado, né? Que é feito a cerveja, a Rauch Beer, e a maioria dos uísques, inclusive, né? São feitos com maltes defumados, né? Sim. E o lúpulo, Beto? Então, a gente tinha falado lá, eu tinha chutado quantos que eu tinha chutado? Que tinha mais de 500 tipos de lúpulo, você falou que tem 1.000 e não sei quantos, Olha, né? tem muito, né? Tem bastante. Eu não lembro de cabeça, mas tem muito lúpulo. Tem muito lúpulo, assim, a gente lembra dos principais, né? Que também não obrigatoriamente, tá? A gente está falando aqui, assim, do principal. Por exemplo, uma cerveja Pilsen, geralmente ela leva o lúpulo Saaz, né? Nele. Eu já fiz German Pilsen aqui com Saaz, tanto para amargor quanto para aroma, que é uma coisa que eu acho legal a gente falar também, né? O que é um lúpulo de amargor, o que é um lúpulo de aroma. Então vamos lá. Você já está citando aí duas das funções primárias do lúpulo, né? Amargor e aroma. Falta só a terceira, que é o sabor. Só para dar uma pinceladona aqui, a gente pode dizer que o lúpulo é o tempero da cerveja, né? Ele é o tempero da cerveja. Na verdade, ele é o que dá equilíbrio na cerveja, né? Porque uma cerveja só de malte é uma cerveja que vai ser bem doce, né? Tende a ser bem doce por causa dos açúcares superiores, os açúcares mais complexos. O biscoitão que você falou, né? É o biscoitão, isso aí. Então ele equilibra esse dulçor para poder dar um bom drinkability, né? A sensação na boca e equilíbrio fica muito melhor. Esse drinkability seria, depois seria bom a gente ter uma live sobre isso, porque isso daí é uma discussão que vai longe, né? Eu acho muito pessoal. Então, drinkability drinkability, assim, a grosso modo, como que é? Seria o equilíbrio da cerveja, né? Seria o gosto pessoal, se a cerveja está equilibrada, se não está, mas isso aí é papo para outra live, né? Vamos falar de lúpulo. Vamos deixar esse assunto para depois. Isso aí já é assunto para outra live. Lúpulo. Como a gente falou, para quem não conhece, o lúpulo é uma trepadeira, né, Beto? É uma trepadeira. Importante, é uma planta da família das trepadeiras. Isso aí. E o nome dela, científico, é Humulus lupulus. Essa eu não sabia, o nome científico. Elas são cultivadas. Ela pode chegar até 6 metros de altura. Eu vi vídeos de plantações de lúpulos elas têm que fazer que nem plantação de uva, né? Tem que ter aquela armação, né? Para elas irem subindo, né? Isso. E eu vi algumas bem altas mesmo. Elas chegam até 6 metros de altura. Elas podem chegar a 6 metros de altura. Então, mas vamos lá. Vamos falar um pouco dos componentes que a gente busca como cervejeiros no lúpulo, né? Sim, os alfa-ácidos e os óleos aromáticos. Vamos começar dos alfa-ácidos, Beto. Por que eles são tão importantes? Os alfa-ácidos que eu falei lá no nosso lançamento, que eu prometi que a gente não ia falar nada desse tipo. Vamos falar desse menino aí. Como a gente está num bate-papo básico, alfa-ácido nada mais é do que a medida do amargor daquele lúpulo, né? Grosso modo, é isso, né? Quanto maior o alfa-ácido do lúpulo, mais amargo ele é. O mais proeminente ele é. Posso dizer assim? O alfa-ácido... Bom, vamos lá. A planta, quando ela produz o lúpulo, né? Ela tem algumas resinas impregnadas na planta, né? Existem as resinas moles e as resinas duras. O que interessa para nós, que são os alfa-ácidos, são as resinas moles. São os componentes que dão o amargor da cerveja. É ele que a gente busca para ter o amargor. Inclusive, não sei se você sabe, a sigla de amargor, que é International Bitterness Units, é a quantidade de alfa-ácido em partes por milhão que tem na cerveja.
Então, 42 IBU são 42 ppm de alfa-ácido. Esse daí eu aprendi lá no Tchagalug. O rapaz lá me falou essa daí. Os caras lá conhecem um pouco, né? Eu não sabia, essa eu não sabia. Eu sabia que IBU era a medida, né, de amargor da cerveja. E calculando esse alfa-ácido, a gente tem aquela formulinha que a gente consegue saber no final quanto que vai ser o IBU da cerveja, né? Sim, nessa conta você consegue. Coloca só o alfa-ácido mesmo, né? Você consegue calcular. Obviamente, o amargor ele é função da temperatura, do tempo de fervura, você vai adicionar o dry hop ou não, se a resina vai ser dissolvida no dry hop ou não, essa é a grande discussão dos cervejeiros por aí, se altera ou não altera o amargor. Quando você coloca o lúpulo para aroma, você tem também o desprendimento de alfa-ácido na cerveja. Mas enfim, vamos falar um pouco do tempo de cozimento do lúpulo, né, Beto? Acho que é importante, né? É isso que eu ia falar para você. Eu vou colocar aqui o conceito e você brinca aí com isso daí. O lúpulo, quanto antes você acrescentar, maior vai ser o amargor da cerveja. Eu estou falando isso da fervura. Sempre quando eu falo assim, eu estou falando do início da fervura até o final da fervura. Se você acrescentar o lúpulo no começo da fervura, a cerveja vai ficar amarga. Se você acrescentar mais para o final, ela vai ficar mais aromática. Ela vai extrair mais o aroma do lúpulo. E se você colocar antes, ela vai extrair mais o amargor. Você pode acrescentar o lúpulo até um pouquinho antes da fervura, né? E pode acrescentar depois da fervura. Enquanto o moço ainda está quente, ou até depois, né? Que é o chamado dry hop que a gente mencionou aqui. Agora, se você quiser esmiuçar esse assunto que eu coloquei aqui, fique à vontade. Então vamos lá. Tecnicamente falando, por que o lúpulo colocado, a adição de lúpulo no início da fervura, ou por mais tempo na cerveja, dá sabor, perde aroma, e no final dá aroma, perde sabor. Pelo seguinte, tem dois ingredientes que tem na planta que a gente busca. Um deles são as resinas moles, ou os alfa-ácidos, que eles precisam de um tempo de cozimento para eles poderem liberar. Então, eles têm que ser cozidos por um tempo para que eles se dissolvam na cerveja. Por isso que a gente adiciona tão antes na fervura. E o lúpulo e os aromas da cerveja, eles não vêm do alfa-ácido, eles vêm dos óleos aromáticos, os óleos essenciais. Quando você coloca o lúpulo muito cedo na cerveja, ele ferve por muito tempo, os óleos aromáticos se perdem na fervura. Eles vão embora junto com o vapor, eles volatilizam muito rápido. Então você coloca só no finalzinho, não dá tempo de você ter muita solução, muita liberação de alfa-ácido na cerveja, mas você consegue reter os óleos aromáticos presos no líquido. Por isso que a função dele é aroma. E o dry hop, a única função dele é liberar óleos essenciais, os óleos aromáticos na cerveja para poder dar aroma. Então, e tem essa briga aí do pessoal falando, tem um pessoal que fala que o dry hop dá amargor. Eu acho que a maioria hoje concorda que assim, ele aumenta pouca coisa, mas ele aumenta o amargor da cerveja. Eu sou da linha que acredito que aumenta o amargor. Eu não sei se você pensa igual. Mas a função do dry hop assim, vamos lá. A grande questão é como que a gente percebe o amargor? Tem vários experimentos aí, tem vários documentos de experimentos. O threshold, ou seja, o limite de sensibilidade do ser humano para o alfa-ácido, para o amargor proveniente do alfa-ácido, é de 5 ppm. Então, se você projetou uma cerveja com 70 IBU e ela termina com 72 IBU, ou 72 partes por milhão de alfa-ácido, por causa do dry hop, você não vai perceber no paladar. Sim. Esse é o ponto, entendeu? De 70 para 72, você não vai perceber a diferença. Você só vai perceber a diferença acima de 5 ppm. Uhum.
Então, por isso que tem essa discussão, né? Tecnicamente aumenta, né, o amargor, mas na prática não aumenta muito, né? No paladar é imperceptível. Ah. Nós tivemos uma pergunta aqui, de quem que foi? Tivemos uma pergunta do Anísio, né? Você lembra o Anísio aqui? Boa noite, Anísio. Ele tá O aqui. Anísio! O Anísio que? O perna de pau da quadra? O Anísio, o presídio lá da quadra. Perna de pau. Ele está perguntando qual lúpulo que foi usado, quais lúpulos, né, foram usados na Brabus Beer aqui. Tá? Eu não vou entregar a quantidade aqui, porque senão eu vou dar a receita da minha cerveja, né? Mas eu usei o Cinque para amargor, tá? E eu usei o Centennial para sabor, né, para o aroma. E no dry hop foi usado o Citra. Tá? As quantidades eu não revelo. Só se a Ambev tiver a fim de pagar uns milhões aí para a minha receita. É que tem mais. E quem que perguntou? Tá, e a Vanessa Morgan, ela está perguntando o que é dry hop. Responde aí, Beto. Você que fez a técnica do dry hop, você sabe. Dry hop nada mais é assim. A cerveja ela tem os processos, né? Quando você está fazendo a cerveja, ela tem os processos. Então você tem a mostura, você tem depois a fervura. Eu estou pulando etapa, tá? Se você for me corrigir. Assim, mas os principais, você tem a mostura, que é onde você transforma o amido em açúcares fermentáveis. Depois você tem a fervura, que é onde você ferve a cerveja por no mínimo 1 hora, e é nessa hora que você vai misturar os lúpulos de acordo com o seu gosto. Se você quer dar mais amargor, você mistura no começo. Se quiser dar mais aroma, você mistura mais no final. Tá? Depois disso, você resfria o mosto, coloca as leveduras na cerveja e a cerveja vai fermentar. Tá? A cerveja, geralmente, a cerveja caseira, tá? A cerveja artesanal, geralmente ela em torno de 7 dias, tá? Para ela fermentar, processo de fermentação dela. Depois desse processo de fermentação, essa cerveja ela é resfriada a 0 graus e a gente chama isso aí de período de maturação. Tá? É o período onde a cerveja vai fixar os aromas dela e que ela vai pegar o gosto, que ela vai encorpar no sentido de pegar gosto mesmo, cerveja. Tá? E, no mínimo, 10 dias. Tá? Eu recomendo no mínimo 10 dias. Tá? O ideal depende muito do estilo de cerveja que você está fazendo. Tá? Eu já tive cervejas que eu deixei maturando por 6 meses. O dry hop, o que é? Quando a cerveja está a 0 grau, que ela está maturando, no final dessa maturação, você vai lá e acrescenta lúpulo na cerveja. No final da maturação. O meu dry hop eu costumo acrescentar nos últimos 5 dias, mas você pode acrescentar. Tem gente que gosta de acrescentar nos últimos 7, tem gente que gosta de acrescentar nos últimos 3. Eu gosto de colocar nos últimos 5 dias. E o dry hop, ele, teoricamente, é o que a gente estava conversando aqui, ele extrai essencialmente o sabor e o aroma do lúpulo. Ele não extrai amargor. Tá? Essencialmente é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Alexandre? Qual que é a minha nota aí? Tirei 10? Para mim, a única coisa que você espera do dry hop são os óleos essenciais, que influenciam no aroma. É isso que você busca no dry hop. Mas nem sabor. O sabor do lúpulo está todo no aroma. Importante, tá? A maioria das Americans IPAs, ou American IPA, elas têm esse processo de dry hop, tá? Não obrigatoriamente. Não precisa, tá? Para ser uma American IPA, não precisa ter dry hop. As English IPAs, menos ainda, mas pode ter English IPA com processo dry hop, tá? E vários outros estilos aí que tem dry hop também, tá? Mas, basicamente, a American IPA, geralmente, ela leva tem esse processo de dry hop. Acho que o Alexandre travou aqui.
Tá de volta. Voltei. Então, Alexandre, eu estava falando aqui que as Américas IPA, basicamente, quase todas sofrem esse processo de dry hop, não obrigatoriamente, mas a grande maioria sim. As English IPA nem tanto, mas você pode ter algumas English IPAs com processo dry hop, né? Eu desconheço o dry hop em English IPA no estilo da escola inglesa, até porque eles vão muito pelo lado tradicionalista, né? O europeu ele é muito tradicionalista nessas coisas. E a receita original das October Beers, como eu contei já a respeito do surgimento das IPAs, elas não tinham, né, o dry hop, não se usava, até porque o risco de contaminação, você sabe disso, é muito maior quando você usa dry hop do que quando você não usa. Sim, sim. Sim, porque você tem que pensar que você está colocando um elemento externo que, se tiver qualquer contaminante numa cerveja que já está numa temperatura baixa, que a levedura está em pleno trabalho, você tem o risco de contaminar a cerveja. Obviamente, a 0 graus não tem levedura nenhuma trabalhando, está tudo dormente, né? Mas se tiver a 4, 5, 6 graus, ela vai estar trabalhando ainda. Sim, e a cerveja já foi fervida, já foi todo o processo. Assim, a chance de contaminação realmente é enorme nessa hora, né? Agora eu vou usar. Agora, já que a gente está falando de coisa técnica, então eu vou usar os termos técnicos do que você busca extrair do lúpulo quando você coloca ele no dry hop ou quando você quer aroma dele. São os seguintes componentes, são 4: mirceno, humuleno, cariofileno e o farneseno. Caraca, esses aí são os óleos, né? Esses são os óleos essenciais, eles são os hidrocarbonetos, né? Além disso, tem os hidrocarbonetos oxigenados e os sulfurosos. Mas o que você quer retirar do lúpulo nesse processo de hop são os óleos que dão o aroma. São esses óleos essenciais, eles que dão o aroma, né? Esse aroma floral que a gente vê, que a gente sente na cerveja, vem deles. A gente estava falando de lúpulo aqui, e tem muitos tipos de lúpulo, como a gente já tinha falado. Tem lúpulo que tem um aroma mais terroso, né? Que nem você fala que são os lúpulos europeus, né? Acho que é importante falar isso, né? É a característica dos lúpulos, né, Beto? Boa, bem lembrado. E tem os lúpulos mais frutados, né? Que são, na sua maioria, os lúpulos americanos, né? Os frutados. Os lúpulos, eles são divididos aí basicamente em duas grandes famílias, né? São os lúpulos nobres, que são os estudos feitos aí pelos botânicos, que são os DNAs originais, né? São os lúpulos nobres, como o Hallertau, o Hersbrucker, o Saaz, que são lúpulos da região da República Tcheca, antiga Bavária. E o restante são os lúpulos dissidentes aí, né? São as variações e as mutações que aconteceram. E os lúpulos na América, eles têm essa característica cítrica, de muita liberação de óleos essenciais cítricos. Enquanto que os europeus é terroso, floral, grama molhada. É por isso que as cervejas europeias, né, elas não são tão amargas, né? E ela tem aquele que é um sabor característico, né? As europeias, as americanas são exatamente assim, né? São mais florais, mais frutadas, né? São, como é que eu vou falar? São mais... Me faltou a palavra. Não entendi, cortou aí o seu áudio. Não, eu falei que acabou, não sei, acabou. Acabou minha Brabus. A minha acabou. Coloquei no último gole aqui. Eu acho legal, só para a gente poder encerrar, Beto, a gente falar quando a gente vai fazer cerveja, que a gente, o lúpulo ele é comercializado com a informação do percentual de alfa-ácido, né? E como é que a gente escolhe o alfa-ácido? A escolha do lúpulo quando eu vou fazer cerveja, eu pesquiso muito os lúpulos, né? E vou atrás do alfa-ácido ali para se eu quero mais amargor, se eu não quero.
eu pesquiso muito nesse sentido, né? É importante falar, né? Lúpulo é caro para burro, né? É bem caro. Muito caro. Então, geralmente, quando a gente quer um amargor, a gente busca os lúpulos que têm o alfa-ácido mais alto. Sim. Porque a gente não precisa usar tanto. Exatamente. Eu estava falando, quando eu estava falando de malte, eu estava falando de 10 quilos de malte, no total 12 quilos, mais ou menos a receita que eu faço, que é para 40 litros. Uma média de 11 a 12 quilos. Dependendo do estilo, eu não gasto 100 gramas de lúpulo. Se for uma IPA, a gente usa mais, a gente usa uns 300 gramas de lúpulo, né? Mas os estilos mais básicos a gente usa 100, 150 no máximo, né? E mesmo assim é um caro. É bem pouquinha. E o lúpulo também, ele no Brasil, ele é mais conhecido em pellet, né? Ele é comercializado mais em pellet. Tem a possibilidade de ter ele em flor seca e a possibilidade de ter a flor in natura, que eu nunca vi para vender aqui no Brasil. Inclusive, essa da flor in natura, eu já fiquei devendo, acho que eu fiquei devendo na outra live. Eu vou colocar aqui, o Ronaldo está aqui ouvindo a gente, eu vou falar para ele me cobrar depois. Existe uma fábrica de cerveja na Alemanha que nos fundos da fábrica, a fábrica fica numa fazenda de lúpulo. Olha que legal. E o pessoal colhe o lúpulo e o tempo entre a colheita e eles acrescentarem esse lúpulo na cerveja é de 2 horas. Se passar desse prazo, passou desse prazo, eles transformam em pellet e vendem. Eles não usam na cerveja deles. Que barato, ele descarta. Eles não usam na cerveja deles, né? Aí eles transformam em pellet e vendem. Eu não sei até que ponto isso deve fazer uma grande diferença na cerveja, mas eu não saberia explicar em que ponto que faria essa diferença, né? Olha, eu também não sei. Assim, eu também não sei. Eu imagino, mas é chute meu, portanto não tomem isso como verdade, que seja em função dos próprios óleos essenciais, que à medida que ela vai ressecando, ela vai perdendo o óleo essencial. Ela vai perdendo os óleos, eu imagino. É a mesma coisa que você fazer um bolo de laranja com laranja fresca e com laranja mais passada, vamos dizer assim, né? Mais madura. Usar um alecrim fresco e um alecrim seco. Isso, acho que a diferença básica é essa daí. Uma coisa que eu queria falar também sobre o lúpulo, que a gente esqueceu aqui, é que tem os lúpulos próprios, né, para amargor, né, e tem os lúpulos próprios para aroma. Quer dizer, próprio, não sei se é a palavra correta, né? Tem os lúpulos que que as pessoas usam mais para dar amargor, e tem os lúpulos que as pessoas usam mais para aroma. E tem lúpulo que o pessoal usa para as duas coisas, né? Os lúpulos, geralmente o lúpulo com alfa-ácido abaixo de 5%, eles são preferidos para aroma. E os lúpulos com alfa-ácido acima de 8%, geralmente são preferidos para amargor. Agora, só por curiosidade, eu fiz uma cerveja que eu chamei de American IPA Single Hop. Usou um cara só. Eu usei só um tipo de lúpulo no começo da fervura, no final da fervura e no dry hop. Eu usei, um lúpulo neozelandês, chama Nelson Sauvin. Ele tem alfa-ácido por volta de 11,5 mais ou menos. Bom, hein? Altinho. E a cerveja ficou muito boa. Esse lúpulo ele é bem versátil. E é um lúpulo neozelandês, só que ele é um lúpulo de laboratório, tá? Você sabe que a cervejaria Way, só vou fazer esse comentário para a gente abrir para as perguntas, que da outra vez não deu tempo para as perguntas. É verdade. A cervejaria Way, ela desenvolveu em 2012 um projeto chamado Single Hop Project, onde eles faziam a mesma cerveja, a mesma base, e aí eles vendiam o kit, que eram 3 garrafas. Numa eles colocavam um lúpulo, na outra eles colocavam outro, e na terceira eles colocavam outro lúpulo.
Ou seja, a mesma Pale Ale de base com 3 lúpulos diferentes. Para você poder discernir os lúpulos, a diferença de sabor e tudo mais. Devia dar 3 cervejas completamente diferentes, né? Dependendo do lúpulo. Completamente diferentes. Uma era Cascade, a outra era Citra e a última era Amarillo. Amarillo você não acha mais no mercado, é difícil de achar. Pô, eu gostava tanto desse Amarillo e realmente não... Eu também, você não acha. É super difícil de achar. Verdade. Bom, vamos abrir para as perguntas. O Freitas tinha feito uma pergunta, o seu Anderson, e eu perdi a pergunta, eu nem vi a pergunta. Ele estava até cobrando da gente não responder a pergunta dele. Deixa eu ver aqui. Você pegou a pergunta do Anderson aí, mano? Produção! Produção, cadê a pergunta, produção? Anderson Calvente. Cadê? Aqui, ó, o Marcelo fez a pergunta aqui, deixa eu ver. Não, a gente veio para conversar hoje, Marcelão. A gente já bebeu, você chegou atrasado. A gente veio para as duas coisas, Marcelo. Ó, Marcelão, ó, o copo já era, velho, ó. Tem mais nada. Não tem pergunta. Cadê o D? Ele gosta de chamar ele de D. Cadê a pergunta? Repete a pergunta aí, Anderson, que ninguém viu sua pergunta. Você está mexendo o saco. Cadê? Eu não estou vendo. Ó, é o que está aí. É o que Marcelão. Boa noite, gente. Ó, alguém tem alguma pergunta aí? Pode fazer. Está aberto para as perguntas aqui. E quando vocês não fazem pergunta, ó, entra lá na confraria Tchagalã, que tem uns vinhos com preço maravilhoso para esse friozinho que tá chegando. Ah, gente, verdade, ó, deixa bem lembrado. Tá aberto a partir de agora no site da Brabus Beer, no Tchagalã também, Alexandre, o cupom de desconto? No Tchagalã eu abro agora, não tem problema, é rapidinho. Ó, para quem fizer compra hoje, tá até meia-noite, usem o cupom Brabus Live, Brabus Live, né? Que é o jeito que se escreve, 10% de desconto lá no site e o Alexandre vai abrir no Tchagalã também, tá? Esse desconto de 10%. É válido só para hoje, tá? Então, se vocês quiserem aproveitar, já está valendo. Mais alguma pergunta? Produção, tem pergunta aí? Produção, cadê as perguntas, produção? Quem caiu aí? Eu caí. Olha lá, ó, o Germano está perguntando da harmonização, Beto. Bom, geralmente cerveja que é bastante lupulada e mais amarga, assim que nem a Brabus Beer, American IPA, combina mais com pratos fortes, né? Carne, churrasco, pastelzinho, pastel, torresmo. E combina também, né? Que a gente já falado, combina com amizade, né? É isso aí. É uma brincadeira nossa. Mas combina mesmo. Pode abrir com os amigos aí que tá valendo. Teve uma outra pergunta aí, não teve? Não? Ih, acho que acabaram as perguntas. Ou a gente está explicando muito bem, ou ninguém está entendendo piscirica do que a gente está falando, viu, Beto? Eu acho que ninguém está entendendo nada, viu? Bom, enquanto isso, vamos ver. Eu já falei que na nossa Brabus Beer a gente usou Citra, né? Usou Centennial, usou Cinco. Que mais tipo de lúpulo? Você sabe que lúpulo que vai na Dry Stout? Na Dry Stout?
A Dry Stout geralmente usa lúpulo europeu. O grande propósito da Dry Stout, do lúpulo na Dry Stout, é balancear realmente a carga de malte, né? Tem uma carga de malte muito grande, tanto que uma Dry Stout você sente muito tostado, o café. Você quase não sente o lúpulo, mas ele está lá. Ele está lá. Geralmente são lúpulos que não têm essa característica cítrica, como os americanos. Eles são mais neutros em termos de aromas. Cerveja europeia, geralmente você não sente muito o lúpulo, né? Não, ele não é. Você sente assim, quando você pegar uma cerveja, uma lager, se você pegar uma Pilsen, você consegue sentir bem o lúpulo. É que a característica do lúpulo é diferente, né? O lúpulo americano ele é muito marcante. Né? O lúpulo europeu ele é muito mais sutil. Ó, tem uma pergunta legal aqui, a pergunta, quantos tipos de lúpulo podem ter numa mesma cerveja? Eu não vou me arriscar a falar aqui que depende Depende da criatividade, cervejeiro. depende da criatividade do cervejeiro. Exatamente, assim, eu posso dizer que infinito, você pode, assim, onde eu compro meus insumos cervejeiros, o pessoal faz uma cerveja lá que eles chamam de Frankenstein. O que é? Eles pegam as sobras de malte e sobra de lúpulo e manda bala na cerveja. E eles fazem, e teve até uma vez que eles fizeram uma cerveja muito boa, todo mundo tomava e falava, pô, vocês têm que repetir essa receita. Pô, vai repetir como? A gente não tem ideia do que colocou aí. Não dá, né? Os caras não tinham ideia do que eles tinham colocado lá. Então, assim, depende muito. Assim, eu fiz uma New England IPA que, putz, foram fácil lá uns 6 tipos de lúpulo. Fácil. Só no dry hop acho que foram 3 tipos de lúpulo. Então, assim, depende muito, né, da criatividade do cervejeiro e do quanto ele quer se arriscar, né? Você perguntou de uma dry stout, Beto. Se eu tivesse que fazer uma dry stout, eu provavelmente ia cair para o Fugly. Talvez Challenger, mas mais provavelmente Fugly. Eu gosto muito dele. Tem uma pergunta do Germano aqui, ó. Acho que eu vou deixar para você, porque eu conheço a receita da minha American IPA. Então fala você. Você viu a pergunta aí? O que uma American IPA precisa para ser equilibrada? O que uma American IPA precisa para ser equilibrada? Não, está perguntando se uma American IPA precisa ser equilibrada. Não necessariamente. A American IPA ela tem que atender os critérios aí para ela ser considerada uma American IPA, segundo os critérios aí das instituições, né, das organizações que montam aí as guias de estilo, ela tem que se enquadrar dentro daqueles parâmetros de álcool, cor, que mais, Beto? Álcool, cor, amargor, mas não tem que ter equilíbrio. O equilíbrio, ele te possibilita, obviamente, que você tenha uma cerveja mais comercial ou menos comercial, né? E o equilíbrio tem mais a ver com o que a gente falou lá no começo, com o drinkability, né? Que a gente tinha falado lá no começo, né? Eu tomei uma American IPA, na verdade não é uma American IPA, ela é uma specialty, né? Ela tá desconfigurada como American IPA, mas a base dela foi a tentativa de ser uma American IPA. Naquele Slow Brew que teve aqui em São Paulo o ano passado, eu tomei uma com 240 IBU. Ela é mais equilibrada que muita cerveja que eu já tomei. É isso que eu ia falar, que uma cerveja bem lupulada, ela não necessariamente deixa de ser ruim. Uma cerveja equilibrada, né? Eu acho que o equilíbrio Peraí que chegou uma pergunta aqui. Mas o equilíbrio é importante. Eu acho importante. Ó, o Eduardo aqui está perguntando
se na mistura de vários lúpulos não faz mal, ou melhor, misturando tanto a cerveja. Pode ficar ruim. Não, não faz mal não, viu, Edu? Pode misturar lúpulo à vontade, viu? Do mesmo jeito que você pode misturar alface com almeirão, com agrião, não tem problema nenhum. Vai de quanto que o cervejeiro quer correr riscos, né? É lógico que ele vai testar a receita dele primeiro, mas pode misturar à vontade, né? Pode misturar à vontade. Então, isso aqui é interessante. Ó. Por que costuma, a Patrícia perguntou, por que costuma dizer que os insumos brasileiros não são bons? Eu vou responder, depois o Alexandre complementa se quiser. É que assim, não é que os insumos brasileiros não são bons, é que o Brasil não tem clima, né, um clima propício para a plantação de cevada e para a plantação de lúpulo. Tá? Tem uma tentativa aí de lúpulo, de uma produção de lúpulo brasileiro na região de Campos do Jordão, né? Que está produzindo ali, que é um clima mais frio, e no Paraná tem uma plantação de um malte, né, brasileiro, né? É que o clima não é muito propício, não é isso, Alexandre? Não, o malte não. O malte a gente produz bastante, por sinal. A gente produz bastante cevada no Brasil. A agrária é um dos maiores fornecedores de malte para a América do Sul inteira. O grande ponto não é a cevada, é o lúpulo. O lúpulo é muito ruim. O fato da cevada é que a cevada americana, a cevada que nasce aqui no Brasil, que vai bem aqui no Brasil, é a cevada de 6 fileiras, que, como eu falei, ela é pobre em carboidratos e rica em proteínas, ou seja, ela não é uma cevada boa para a produção de uma boa cerveja. Nós, quando fazemos cerveja em casa, a gente busca geralmente um malte de cevada europeu, porque a gente sabe da qualidade do malte, pela quantidade de açúcares que ele tem, e você vai conseguir ter o resultado rápido aí da cerveja. Sim. Agora, tem uma pergunta interessante aqui do Germano agora, cara. Deixa eu só responder a da Vanessa primeiro. A Vanessa perguntou se o equilíbrio não é uma qualidade sempre a ser buscada na cerveja. Sim, Vanessa, é um equilíbrio. Mas nem sempre é o desejo do cervejeiro. Existe uma cerveja chamada Atomic Penguin, por exemplo, que o cara buscou ter o maior teor alcoólico possível numa cerveja. A cerveja é horrível, é uma cerveja da Brewdog, caríssima e um lixo de cerveja. Assim como existem alguns campeonatos aí fora da cerveja mais amarga. Os caras têm cerveja com 1000 IBUs. Ou seja, nem sempre é o desejo do cervejeiro, mas sim, é uma qualidade a ser buscada. Às vezes o cervejeiro, o que ele quer é que quando abre a garrafa, dê aquela explosão de cheiro de lúpulo, né? E impossível você conseguir equilibrar isso daí, né? O Germano perguntou por que o cervejeiro é feio. É que ele não viu ainda o povo que trabalha nos bastidores, né? Não sei, porque o cervejeiro não bebe a produção? Deve ser por isso. Sei lá, pode ser. Bom, acho que a gente tá com quase 1 hora aqui, acho que o Instagram vai cortar a gente. Você tinha alguma surpresa aí, alguma coisa que você tinha falado? O pessoal que chegou agora, usem lá Brabus Live no site da Brabus Beer ou no Tchangalang para receber 10% de desconto até meia-noite de hoje, tá bom? A produção identificou aí quem foi que mais participou aí? O que interfere no teor alcoólico da cerveja é a capacidade da levedura de consumir açúcares e a quantidade de açúcares que tem no mosto cervejeiro. Se tiver muito açúcar fermentável e a levedura aguentar o álcool, ela vai ficar alcoólica. Geralmente a levedura que a gente usa morre quando o álcool chega em torno aí de 7, 8%. Ela não aguenta. Pra você ter uma ideia, tem cervejas que você usa. Eu já coloquei açúcar mascavo, açúcar cristal, para dar uma aumentada no teor alcoólico da cerveja. Isso, mas com uma levedura que aguenta também o tranco, né? Sim, sim. Eu já fiz uma levedura com 11% de teor alcoólico.